Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil elegeu recentemente os novos conselheiros tutelares que vão ficar no cargo entre 2024 e 2027. Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, atualmente mais de 30 mil pessoas exercem a função em todo o país, divididas em 6.100 conselhos tutelares espalhados por 5.570 municípios e regiões administrativas. Quais os principais desafios que os novos conselheiros tutelares vão enfrentar? Em que situação eles atuam? E o papel da categoria na proteção de crianças e adolescentes? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Iberê. Olá, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer ter a chance de participar do podcast. E quem participa comigo dessa conversa é o repórter da Record TV em Salvador, Henrique Terra. A eleição para o Conselho Tutelar muitas vezes não é acompanhada por boa parte da população, mas é fundamental na proteção de crianças e adolescentes, né, Henrique? Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, doutor Iberê. Celso, talvez esse seja um grande desafio de quem tenta se tornar um conselheiro tutelar: convencer o eleitor a votar. Mas o resultado da última eleição, realizada no dia 1º de outubro, mostra um avanço. Em Florianópolis, por exemplo, o número de eleitores cresceu 106% na comparação com a eleição de 2019. E os moradores de outras cidades também se destacaram. Campo Grande teve acréscimo de 81% no número de eleitores. Em terceiro lugar, apareceu Recife, com uma alta de 55%. Doutor Iberê, esses números, apesar de ainda serem baixos, mostra que aos poucos a população está se conscientizando para a importância do conselheiro tutelar? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que houve um avanço significativo. Realmente, a eleição para o Conselho Tutelar é algo relativamente novo. Então, é natural que a gente ainda esteja no momento inicial dessa conscientização. Com o tempo, quanto mais eleições forem sendo realizadas, maior vai ser a consciência da população a respeito tanto do trabalho dos conselheiros tutelares, quanto da importância de ir atrás, estudar os candidatos, né? A importância de participar do processo eleitoral e participar de forma direta da escolha profissionais que vão atuar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, né? Eu acho que os números ainda são baixos, a gente ainda tem uma boa margem para avançar, mas já houve uma considerável melhora em relação à eleição passada. Cada um dos 6.100 conselhos tutelares do Brasil tem 5 membros titulares e suplentes. Essa é uma atividade remunerada e o salário varia de acordo com o município. No Distrito Federal, por exemplo, cada conselheiro recebe R$ 6.300. Já em cidades menores, o salário pode ser de R$ 1.500. Doutor Iberê, na essência, qual é o papel do conselheiro tutelar na proteção de crianças e adolescentes? O papel fundamental do conselheiro e da conselheira tutelar é o de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Isso é o que está expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É quem mais de perto conhece a realidade das populações, das famílias de determinada localidade, né, de determinado município, de determinado bairro nos municípios maiores, e é aquela pessoa que tem o acesso mais imediato às famílias, de modo a que tenha como providenciar para aquelas famílias e para as crianças daquelas famílias, principalmente, todos os cuidados de que elas precisem, né, atender aos direitos que essas crianças e adolescentes tenham para fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja integralmente observado, que a criança seja efetivamente protegida. Doutor, essa é uma atividade que foca na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Mas quais são as violações que são frequentemente encontradas pelos conselheiros e que chegam na justiça? As principais violações normalmente dizem respeito à negligência, né? Então, famílias que não foram suficientemente respaldadas para que pudessem propiciar para as crianças todos os cuidados de que elas precisem, né? Nesses casos, eventualmente pode haver episódios de negligência e um conselho tutelar presente, atuante, atento, vai saber intervir para salvar, providenciar os cuidados que foram negligenciados para aquelas crianças. Outra situação, infelizmente ainda muito comum, é a situação de violência contra crianças e adolescentes, né? E violências das mais diversas formas. A gente normalmente pensa na violência física, né? No abuso físico, nas agressões físicas, mas a violência verbal também é uma violência relevante, ocorre com muita frequência e causa consideráveis danos para as crianças, né? Para o desenvolvimento das crianças, com reflexos permanentes na vida adulta. Então, eu diria que tanto as negligências quanto as mais diversas formas de violência são ainda, infelizmente, as ocorrências mais comuns a serem tratadas por conselheiros
conselheiras e conselheiros tutelares. Doutor, é muito comum ver o acionamento dos conselheiros tutelares por causa do abandono de incapaz. Muitos responsáveis deixam os filhos sozinhos para trabalhar e outros, em situações extremas, acabam abandonando o filho para consumir álcool e drogas. Mas quando é configurado esse tipo de crime? Vai depender muito da situação, do caso a caso. A gente tem que tomar cuidado também para não criminalizar a pobreza, né? Então, as realidades familiares, de novo, dada a desigualdade social, a desigualdade econômica do país, as realidades sociais são muito diversas. Então, é natural que famílias pertencentes às classes sociais mais baixas, mais vulneráveis, tenham possibilidades muito diversas, né, a cuidar das suas crianças em relação a famílias que sejam mais abonadas. Também por conta disso, a gente não tem como traçar um corte, verificação do abandono de incapaz sempre. Mas, em linhas gerais, o crime de abandono de incapaz vai se verificar em situações realmente extremas, né, hipóteses realmente excepcionais, em que o abandono se faça de forma voluntária, consciente, né, com o efetivo desejo da pessoa de abandonar aquela criança. É diferente daquela hipótese em que a parte tenta se valer dos mecanismos que ela tem à disposição para cuidar da criança, mas sejam mecanismos falhos. A consciência e a vontade, o que a gente chama no direito de dolo, é bem relevante para essa configuração crime de abandono de incapaz. Doutor, deixar de levar os filhos na escola também é uma violação de direitos. É importante denunciar esse tipo de situação, não? É a partir da denúncia que o Conselho Tutelar pode fazer o acompanhamento? Sem dúvida. A evasão escolar e deixar de levar os filhos à escola, deixar de providenciar o que seja necessário para as crianças e para os adolescentes frequentarem regularmente o ambiente escolar é uma grave violação aos direitos de crianças e adolescentes, né? A gente tem que pensar que isso é, de novo, um direito dessas crianças. Apesar dessas dificuldades, é necessário que as famílias se mobilizem para sensibilizar e para providenciar o que seja necessário para as crianças e para os adolescentes frequentarem regularmente o ambiente escolar. Nesse caso, não só é importante que pessoas que tenham conhecimento de eventual evasão escolar, né, de eventual abandono, façam as denúncias aos meios pelas vias adequadas, né, para que as autoridades tenham conhecimento daquele abandono, como que as próprias escolas já são obrigadas a remeter regularmente as listas de presença, né, inclusive para evidenciar os episódios de abandono, remeter essas listas de presença, por exemplo, ao Ministério Público. Doutor, e que tipo de medidas protetivas um conselheiro tutelar pode aplicar? Até onde vai o trabalho dele? A atuação do conselheiro tutelar é bem ampla. A ideia fundamental, como eu disse no começo, é zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E para fazer isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente disponibiliza para quem atue no conselho tutelar diversas ferramentas, diversas possibilidades de atuação. Ele pode, por exemplo, aconselhar mães, pais responsáveis pela criança, aplicar algumas medidas a mães e pais, né? Pode, por exemplo, encaminhar mães e pais ou responsáveis pela criança tratamento psicológico quando sentir que essa a falha que está levando a criança a ficar em situação de risco. Pode encaminhar mães, pais e cuidadores cursos, programas de orientação em geral, programas de proteção e apoio à promoção da família, né? Isso é bem importante também. Podem, por exemplo, expedir ofícios, solicitar vagas em instituições de ensino, podem solicitar tratamento médico, tratamento clínico à criança que mostra alguma necessidade médica, né? Claro, e fundamentalmente atender também, ter como verificar eventuais denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, como a gente estava falando no começo, tanto de abandono, tanto de negligências com relação às crianças e aos adolescentes, quanto e principalmente de abusos contra crianças e adolescentes, abusos físicos mesmo, né? O Conselho é autônomo e também pode fiscalizar outros órgãos e instituições? Doutor, como é que é isso? O Conselho Tutelar, né, é um órgão autônomo por expressa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, né? Ou seja, não toma decisões com força de sentença, por exemplo. Mas a atuação do Conselho Tutelar também pressupõe, como eu disse, a atuação cooperativa. Então, embora seja um órgão autônomo, é importante que o Conselho Tutelar se perceba como um órgão da rede de proteção e saiba atuar conjuntamente com outros órgãos da rede de proteção, como, de novo, o Poder Judiciário, Ministério Público, as secretarias estaduais e municipais, só para dar alguns exemplos, e fazer essa atuação de forma ordenada e coordenada. A fiscalização de outros órgãos eventualmente pode ocorrer para analisar que órgãos que eventualmente estejam violando direitos de crianças e adolescentes. A partir dessa verificação de uma eventual violação, o Conselho Tutelar vai poder adotar providências e encaminhar essas denúncias, por exemplo, ao Ministério Público, que eventuais providências judiciais sejam efetivamente tomadas. Um dos papéis
papéis do conselheiro é defender a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Iberê, em que situações o cidadão deve acionar o conselho tutelar e em que circunstância a polícia deve ser chamada? O risco para a integridade da vítima é o principal fator a ser avaliado? É importante que a população veja no Conselho Tutelar um órgão que está lá à disposição para a verificação de eventuais denúncias, né? Então, havendo alguma suspeita por parte da comunidade, né, e desde que aquela comunidade não tenha conseguido por si solucionar as questões, é importante fazer o acionamento do Conselho Tutelar, não como uma medida de perseguição ou como uma medida policialesca, né, mas com o intuito de contribuir, verificar o que é possível fazer para respaldar aquela família, né? A gente tem que perder um pouco, talvez, aquele olhar necessariamente punitivo e pensar em como fazer para prevenir as eventuais violações dos direitos de crianças e adolescentes. Claro que, eventualmente, a punição vai ser o caminho, mas tanto quanto possível, quanto mais a gente conseguir atuar de forma preventiva, melhores os resultados para a proteção de crianças e adolescentes. A ideia é sempre tentar proteger, evitar que o dano aconteça. Agora, a escola é uma aliada no trabalho do Conselho Tutelar? Lá, as crianças e adolescentes que têm os direitos violados podem acabar se abrindo com colegas e com os professores, não é mesmo? Sem dúvida, as escolas são das principais portas de controle, né, de verificação dos direitos de crianças e adolescentes. Um ambiente escolar sadio, saudável, escola que conte com profissionais que tenham consciência desse papel, vai ser uma escola que se mostra de portas abertas a crianças e adolescentes, para que tenha um diálogo aberto, né, um diálogo horizontal. Isso é muito importante, que crianças e adolescentes se sintam à vontade no ambiente escolar para tratar de eventuais questões que estejam sendo sufocadas no ambiente familiar, né? E aí a gente fala desde o abuso sexual, que normalmente acontece no próprio ambiente familiar, né, e a criança acaba não tendo a quem recorrer, porque, afinal de contas, se ela é vítima da violência no próprio ambiente familiar, ela não se sente à vontade para relatar aquele fato para ninguém da família, normalmente. Então, nesses casos, por exemplo, a escola certamente é uma grande aliada. Mais que isso, profissionais da educação que estejam atentos conseguem perceber, crianças e adolescentes, alguns sintomas de violências que a criança esteja sofrendo de forma, né, sofrendo calada. Criança que seja vítima de bullying, por exemplo, né, criança que esteja sendo vítima de uma forma de violência reiterada, seja no ambiente familiar, mas seja no próprio ambiente escolar. É muito importante que a escola esteja atenta para esses sinais, para o comportamento da criança. É muito importante que as escolas capacitem seus corpos profissionais, né? Diretoras, diretores, professoras e professores, todas as pessoas que trabalham de alguma forma na escola, para que estejam preparadas para perceber sinais de crianças que sejam vítimas de violência. E mais que isso, que as escolas tenham protocolos para o atendimento, né? Para facilitar o atendimento a crianças e adolescentes que queiram relatar algum episódio de violência, que queiram relatar alguma dificuldade que estejam sofrendo. A escola certamente é a principal porta para que a criança se abra quando ela se vê nessa situação. O papel do Conselho Tutelar é importante e esse acompanhamento pode resultar no final de um processo legal em que os tutores fiquem sem a guarda do menor que teve o direito violado. Doutor, por isso é importante que cada morador conheça os conselheiros da região, né? É sempre muito importante que os moradores conheçam os conselheiros, as conselheiras, como eu disse, principalmente para tentar atuar de forma preventiva. É claro que a depender do caso e a reiteração, né, de violações, em hipóteses excepcionais, extremas, e em último caso, pode acontecer mesmo de mães e pais acabarem perdendo seus poderes familiares sobre as crianças, ou eventualmente de familiares acabarem perdendo a guarda sobre as crianças. Mas como eu disse, esse é um resultado que não é desejável. A ideia é sempre a gente tentar atuar para evitar que as violações aconteçam e evitar que essas medidas extremas tenham que ser tomadas. Em última análise, de novo, a depender do caso, excepcionalmente, essa pode acabar sendo a consequência mesmo, perda da guarda ou a perda do poder familiar. Mas o desejável é que isso só aconteça em última instância, só quando realmente não há outra medida capaz de solucionar a situação da criança de forma menos traumática, né? A importância de a comunidade conhecer quem são conselheiros e conselheiras tutelares passa muito por essa visão de atuação comunitária mesmo, que está prevista no ECA, né? A comunidade é um dos entes responsáveis pela proteção e pela observância dos direitos de crianças e adolescentes, né? A família, o Estado, a sociedade e a própria comunidade, né? Então é importante que as pessoas dos bairros, as populações de determinada região da cidade tenham um contato mais frequente com conselheiros e conselheiras tutelares, porque isso vai fazer com que o conselho tenha um trabalho muito mais efetivo na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, muito antes da própria punição, né? Como forma de resguardar e de aprimorar os direitos de crianças e adolescentes. É essencial que a comunidade
sociedade esteja atenta e conheça a fundo quem são conselheiros e conselheiras das suas regiões. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer ter a possibilidade de a gente tratar de direitos de crianças e adolescentes, né? É sempre importante a gente levar isso para a sociedade, também para a gente pensar conjuntamente quais são os melhores caminhos para a gente fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivamente observado, né? Muito obrigado, é sempre um prazer. E também agradeço a presença do repórter da Record TV em Salvador, Henrique Terra. Obrigado, Henrique. Obrigado, Celso. Sou eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Condreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.